Boa noite a todos. Boa noite. Me chamaram aqui hoje para pregar sobre o Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo na minha vida hoje representa praticamente tudo. Todas as vezes, durante o meu dia, peço bem me ajudar, Espírito Santo, porque Ele está representando tudo na minha vida, depois que eu passei a conhecer Ele. Agora eu vou ler uma palavra aqui que o Senhor tocou no meu coração essa semana. Sabe, eu não esperava, assim, não tinha muita confiança, assim, eu sempre quis pregar a palavra de Deus, mas agora o Senhor me chamou aí através de Tiago, pediu para eu falar um pouco aí da palavra, e vamos ver aí. Essa palavra foi escolhida realmente para falar sobre as maravilhas do Espírito Santo na nossa vida. Quanto ele vem para nos fazer maravilhas. Quero convidar você para ver a palavra em 1 Coríntios 2, 9 ao 14. Nós ao 14. Quem achou, diga achei. Achei. Quem achou, diga misericórdia. Achei. Porque o Senhor mandou o teu Santo Espírito para realizar tudo aquilo que ele realizaria se ele estivesse aqui. Mas como ele voltou para o Pai, como teria que se cumprir, ele nos mandou o seu Santo Espírito para nos guiar a nossa vida. Mas como diz a Escritura, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu. Foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quem conhece o fundo da vida íntima do homem é o Espírito do homem, que está dentro dele. Da mesma forma, só o Espírito de Deus conhece o que está em Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons da graça de Deus. Para falar desses dons, não usamos a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas pela linguagem que o Espírito ensina. Falando de realidades espirituais, em termos espirituais, fechado em si mesmo, o homem não aceita o que vem do Evangelho de Deus. É loucura para ele. Não pode compreender, porque são coisas que devem ser avaliadas espiritualmente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, a carta aos Coríntios, que foi escrita por Paulo, antes chamado de Saulo, foi um dos grandes perseguidores dos cristãos. Eu acredito que ele não sabia das maravilhas que o Senhor já tinha revelado, já tinha olhado para ele como, já tinha visto aquele grande missionário, aquele grande pregador da palavra que ele seria. Então ele, quando perseguia os cristãos, matava os cristãos, tirava da casa para levar para a prisão, ele não tinha ideia das maravilhas que o Senhor já preparava para ele. Ele só foi conseguir após
Senhor Jesus, e ter tido um encontro com o Senhor Jesus. Depois de ficar cego, ele recebeu o batismo por Ananias. Ele recebeu o Espírito Santo e pregava como ninguém. Ele era realmente um grande pregador da palavra de Deus. Eu tenho certeza que ele nem imaginava, quando ele estava lá à casa dos cristãos, porque ele não aceitava que Jesus era o Messias. E ele era um judeu fundamentalista. Por isso, ele não aceitava. Ele simplesmente caçava e matava os cristãos. Mas após isso, aconteceu muitas maravilhas na vida dele. Ele passou a anunciar o Evangelho com toda a força dele. Mesmo nas horas da dificuldade, quando ele sofria, quando ele apanhava por causa que ele anunciava o nome de Deus, quando ele sofria, quando ele anunciava o nome do Senhor, ele sabia que era verdade. Após ter recebido o Espírito Santo, ele sabia que era verdade da vida dele. E só. Mesmo sofrendo, ele louvava a Deus. E ele louvava a Deus porque Deus fez digno dele sofrer por Jesus, sofrer pelo nome de Jesus. As maravilhas que Deus tem para nós são grandes. Não podemos imaginar. Eu mesmo não imaginaria que um dia poderia estar aqui nesse grupo de jovens. Eu não tinha tanto pensamento assim nas coisas de Deus. Mas a gente não tinha a mínima ideia do que o Espírito Santo já preparava. Nós, como cristãos, católicos, nós devemos avaliar as coisas de acordo com o Espírito, de acordo com os mandamentos de Deus. Os homens que estão lá fora, que seguem a doutrina do mundo, é loucura para eles. Eles não acham que servir a Deus é uma coisa realmente boa, mas eles não sabem o que perdem. Quando o Espírito Santo habita realmente em nós, quando a gente pede com fervor, quando a gente quer mesmo que a nossa vida seja transformada, a gente realmente é a maior felicidade da nossa vida. E eu sinto isso a cada oração que eu faço, quando eu entro dentro do meu quarto para rezar, me ajoelho para rezar o Santo Terço, eu sinto o fogo do Espírito Santo no meu coração. E essa é uma coisa maravilhosa. Coisa que eu jamais imaginava que poderia acontecer na minha vida. E essa é a verdade. Deus é eterno. Ele é, foi e sempre será. As coisas do mundo estão aí. Um dia a gente está lá, pode se divertir, mas quando a gente não está mais lá, é uma alegria passageira. A gente chega em casa e não sente mais nada, somente na hora. Felicidade passageira, mas a felicidade com o Espírito Santo é a maior felicidade que a gente pode ter. Eu digo isso porque eu conheço, eu sou testemunha disso na minha vida. No mundo haverá muitas falsas belezas, porque o demônio vem para nos enganar e ele não é bobo. Ele era um anjo do Senhor, ele é mais forte do que nós, mas nós só podemos vencer ele com o poder do Espírito Santo que há em nós. Sem isso, ele pode nos derrotar, porque ele era um anjo do Senhor.